no ar Gestão Pública em Debate, programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da educação, os canais da rede Edsat. No programa de hoje vamos debater a cidade e a arquitetura. Para isso nós convidamos os irmãos Keiro Yumi Yamazaki. O Keiro, eles são sócios, né, da Pro Arquitetura. O Keiro trabalhou na Nikkei Sekkei, um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. E a Yumi também, arquiteta, né, doutoranda em gestão urbana e professora do projeto urbano. É isso? Sim. Keiro, fala pra gente um pouquinho qual é essa relação, essa ligação que existe entre a arquitetura e um bom negócio. Eu acho que a arquitetura, ela assim, é a primeira imagem que a pessoa tem da empresa. É a primeira imagem que ela tem do imóvel, que é um comércio, que é uma loja, que vai ter que comercializar seus produtos. Então, a arquitetura está bem ligada a uma boa exposição do produto, independente sendo em ambientes fechados, como shoppings, como imóveis de frente para a rua, quer dizer, a arquitetura ela é o primeiro passo para atrair o consumidor. Então, eu acho que ela está diretamente ligada ao bom negócio. E paralelo a isso, não só os negócios, como funciona a arquitetura e os projetos públicos? Então, a gente tem uma experiência, né, de longo prazo em projetos públicos, justamente porque a gente sempre achou assim, que a arquitetura ela tem que estar relacionada com uma missão para a sociedade, né? Então, a gente projetou, a princípio, vários projetos de escolas, né, escolas municipais, escolas federais, e aí partindo também para escolas privadas, mas sempre com o intuito de trazer alguma evolução, né, no desenvolvimento da sociedade em cada cidade, né, são cidades pequenas, então isso seria interessante. E existe uma preocupação bastante grande com a sustentabilidade também, que é um tema que todo mundo se preocupa hoje em dia? Justamente, né, quando a gente projeta, né, espaços públicos, é importante a gente se preocupar quais seriam as formas mais econômicas, né, as formas mais viáveis, né, para uma instituição pública, para que o imóvel, né, a escola, qualquer ambiente público, funcione de uma forma que não precise tanto de condicionamento de ar, né, que todas as coisas que trazem um custo, né, para a sociedade. Mas além disso, quando você fala desses projetos públicos, eles também têm uma função social, é isso? Eles têm uma função social. Então, eu acho que assim, o ponto forte, né, do nosso trabalho é justamente a gente ter a consciência, né, de que o espaço, apesar de ser, né, para um público, né, determinado, ele tem que servir para a sociedade. Então, as nossas escolas, a gente busca espaços mais flexíveis para que no final de semana os pais possam frequentar, né, com oficinas, cursos. Então, a gente cria vários ateliês que servem então para um uso público, né, da comunidade, para que a comunidade se aproprie daquele espaço e cuide, né, desse espaço para não haver depredação, né, todas essas questões. E isso mesmo se não for uma escola pública, uma escola privada também teria esse tipo de preocupação? Quando a gente conversa, né, claro, com, né, os proprietários das instituições, a gente tenta passar essa mensagem, porque para não segregar mesmo, né? Então, aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade, que elas possam, né, de alguma forma, sentir que aquele espaço ele não é segregador, ele não obstrui a tua passagem, né? Você tem, de alguma forma, que se incluir nesse espaço. Entendi. E acho que mais do que a arquitetura, existe um envolvimento até sentimental para desenvolver tudo isso? Como é que é essa experiência? Na verdade, isso começou já com o nosso pai, né, que nós, na verdade, nos inspiramos nele na escolha da profissão.
e ele já trabalhava com projetos educacionais. Então, foi assim uma continuidade de um projeto que começou numa geração anterior. Assim. E a satisfação, ela aconteceu já no começo disso e acontece até hoje. Nós tivemos uma oportunidade de estar num evento de inauguração de uma das escolas federais aí, que estavam sendo inauguradas, e as pessoas nos abordavam, falavam: olha, meu neto vai estudar aqui, muito obrigado, meu filho vai estudar aqui. Então acho que esse feedback que você tem é melhor do que qualquer outro feedback de outros projetos. E a gente consegue perceber assim uma mudança na sociedade. Então são cidades pequenas que de repente não tinha nenhuma oportunidade de um curso técnico, né, profissionalizante, alguma coisa assim. E a gente começa a ver assim que a mentalidade, né, das pessoas da cidade começa a mudar, querer se desenvolver, e a cidade começa a crescer economicamente. Então a gente vê que assim a gente está plantando uma semente e que ela vai, sabe, gerar muitos frutos assim para a cidade. Interessante. E Queiro, antes até da gente falar de negócios e arquitetura, conta um pouquinho da sua experiência pessoal. Você trabalhou num dos maiores escritórios do mundo? Foi uma oportunidade. Fiz um teste aqui no Brasil sem muita pretensão, acabei sendo não admitido, mas eu fui aprovado nesse teste e cheguei no Japão sem saber onde eu trabalharia, na verdade. E quando me deparei com a empresa que eu ia iniciar o trabalho, eu fiquei muito contente, feliz, admirado, e busquei tentar entender como uma empresa que só presta serviços de projetos, não executa obras, não faz outro tipo de serviço, possa chega a um tamanho tão grande assim, né? Algo que na América que a gente quase não tem, né? Tem alguns escritórios dos Estados Unidos, mas são casos assim muito pontuais, assim, sabe? E é um histórico bem longo, uma empresa de 100 anos, centenária. Então eu acho que a arquitetura no Brasil ela é valorizada há muito pouco tempo, né? Não por toda a população. E lá um escritório centenário que já é valorizado é algo assim, para nós arquitetos, muito satisfatório de ver, muito bonito de ver. E que preocupação que eles já têm lá, ou eles têm lá, e a gente talvez ainda não tenha aqui, e estejamos começando aqui no Brasil? Eles têm disponível bastante tecnologia. Então, assim, como eles têm essa tecnologia, eles usam isso para a sustentabilidade, o meio ambiente. Assim, eu vi, falando do urbano, assim, eles têm os parques, assim, eles tendem a ser muito bem usados, eles não baixa manutenção, eles têm asfalto que absorve água, tem assim diversas coisas que eles usam isso em todos os projetos deles, aproveitamento de ventilação. Então, assim, essa é a grande diferença. Eles têm a tecnologia e têm a filosofia de usar. E nós ainda, filosofia e cultura de usar. E nós ainda não estamos engateando, mas assim, todos os arquitetos acho que buscam implantar alguma coisa de sustentabilidade. E vocês trouxeram algumas fotos, né, de exemplos Pode colocar aqui pra gente? Vocês comentam alguma coisa aqui pra gente? São ruas que vocês fizeram revitalização, parques? Sim. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Então, bom, aqui está passando várias imagens, né? Mas tem esse aí é o projeto de um parque no município da região metropolitana de Curitiba. Então já existia, né, um lago que assim, uma riqueza paisagística, né? E essa cidade é uma cidade que não pode atrair indústrias, porque ela tem muitos mananciais abastecedores, né? Então, como trazer um lazer para a população, né? Uma população que tem certas insatisfações, né, em relação à economia, porque é mais difícil de conseguir empregos. Então, a gente criou um parque que tivesse essa relação, né, da população com a água, já que é o recurso mais importante da cidade. E vários outros projetos, então, de parques, praças, revitalização de ruas. Então, a gente criou uma rua principal, né, que fosse mais fácil de caminhar, de utilizar, né?
uma quantidade significativa de pessoas idosas, né? Então que poderiam circular, esse é o projeto, né? Poderiam circular, poderiam utilizar um espaço pensando que ele é para todos, né? E o resultado foi ótimo, porque as pessoas passaram a não depredar, então foi bem positivo para a cidade. Então, nós temos imagens também de alguns imóveis comerciais que a gente estava falando do sucesso do bom negócio, né? Acho que escolas que também são naquela filosofia de se integrar à cidade, de ser um equipamento realmente público, né? Nós estamos falando de gestão pública, acho que a escola tem que ser um equipamento público. Então, a gente sempre tenta alocar os ambientes de arquitetura que podem ser usados ao público. Nem todos podem ser utilizados e a gente tenta buscar assim, deixar a parte mais bibliotecas, auditórios, sempre mais tangente às cidades, à área urbana. Então, acho que isso é uma busca que a gente sempre tem em todos os projetos. Né? E falando um pouco de negócio, é difícil o empresário, quando ele vai montar um negócio, ele está preocupado com a arquitetura. Ela faz uma diferença na hora de definir se o negócio pode prosperar ou não? Ela pode influenciar nisso? Eu acho que ela para nós arquitetos, ela é essencial, porque muitos negócios não acabam dando errado por rejeição assim, o negócio depende necessariamente, exclusivamente do cliente. E se o empresário não se preocupa com a arquitetura desse imóvel, ele já vai estar um passo atrás dos outros, né? Ele já vai estar defasado, sabe? Então, assim, acho que hoje tornou-se um item básico, né? Assim, o projeto o projeto de empresa tem que contar, um dos itens lá tem que ser, acho que a arquitetura, o projeto arquitetônico, o planejamento de um arquiteto e de um engenheiro nesse processo. E Yumi, existe também algumas questões legais que o próprio negócio tem que ter, como você comentou, a acessibilidade, tudo isso. Como é que está a consciência das pessoas nesse sentido? Então, assim, no princípio, sempre eles querem que a gente projete para atender, né, só a legislação. Né? Mas a gente vê já uma certa consciência, consegue perceber que essas pessoas, né, que têm problemas motores, que têm algumas, né, dificuldades de visão e de audição, que elas têm saído mais de casa, né, e que elas têm conseguido utilizar melhor os espaços. Né? Então, acho que a partir disso, desse contato das pessoas com essa população, você começa a perceber que são necessárias adaptações, né? Que não são fatores só de atendimento da legislação, mas que né, essa busca para que os espaços sejam para todos mesmo. E essa preocupação, você acha que é só no setor privado ou os gestores públicos, no prefeito, tudo mais, quando vai construir, ele também já começa a ter essa consciência? Então, eu acho que no ambiente público isso é levado mais a sério, eu acho, né? No ambiente privado, às vezes as pessoas, né, porque claro que custa mais, né, colocar um elevador, colocar um monta-carga, né, isso custa mais, né, mas então acho que o papel da legislação, o papel de uma prefeitura, né, ou de órgãos estaduais e federais é realmente criar leis para que essas pessoas cumpram e depois elas consigam ver, né, que esses espaços são melhor utilizados. Então, por exemplo, hoje as empresas elas têm a obrigatoriedade de contratar pessoas, né, portadores de necessidades especiais, e aí sim, para que elas consigam trabalhar, né, os espaços têm que estar adaptados. E o que acontece é exatamente o contrário. Né? Então, existem as vagas de trabalho, mas o espaço não está adaptado, então essas pessoas não conseguem ocupar essas vagas. E, falando um pouco até de história, né? A gente sabe que a arquitetura muitas vezes está relacionada à história de um lugar.
Existe também essa preocupação, são muitos detalhes, né? Permitir acessibilidade, fazer um bom negócio e mesmo assim não destoar muito ali de uma região. Existe essa preocupação com a história, com o contexto do local, da cidade? Vai de um respeito, acho que a estratégia que o empresário, a empresa, o negócio necessita. Então, às vezes o ambiente todo é mais de casas mais preservadas e a gente precisa buscar uma arquitetura, respeitando essa arquitetura mais preservada, mas buscar uma arquitetura que se diferencie, que diferencie o imóvel dos outros, assim, e tem vezes que a gente precisa respeitar mesmo e buscar uma linha mais de comunicação visual, uma linha mais de uso inteligente de alguns materiais de fachadas, e acho que esse respeito assim acontece, o arquiteto geralmente não esquece disso, assim, sabe? Uhum. E quando esquece, ele é mal falado pelos próprios arquitetos, assim, ele é criticado pelos arquitetos, uhum, porque não todos fazem a leitura de que ele não respeitou isso, assim, sabe? Uhum. E a população, os vizinhos também acho que sentem isso também, sim. Uhum. Ficou diferente, mas ficou legal, ficou preservado e ficou ótimo, ficou preservado e ficou horrível. Então tem, mas assim, eu acho que é a busca pelo acerto e da maioria, assim, para que não seja desrespeitado isso. E como que um gestor público, né, seja eles não são funcionário, ou talvez alguém que tenha o poder de decisão sobre um projeto ou outro, como que ele pode se preocupar, onde ele pode encontrar informação para que ele possa, de repente, respeitar a história, conseguir respeitar a legalidade de um projeto, dentro de um orçamento? Como é que ele faz para conciliar tudo isso? Que conselhos você daria para o gestor público? É difícil a pergunta. É difícil, né? Porque, na verdade, ele estaria tendo que ter contato com uma área que não é, né, a área que ele está habituado. Então, eu acho que... Mas os conselhos, né? Eu acho que tem coisas que... Tem ideias, né, que já estão sendo disseminadas para todo mundo. Então, essa questão da sustentabilidade, de acessibilidade para todos, são questões de responsabilidade social, né? São questões que já estão em voga, né, na sociedade como um todo. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação para solicitar projetos dessa forma, né? E aí os arquitetos vão, né, então, conceber os projetos dentro desses preceitos. Uhum. Né? Então, acho que é muito mais importante ter os preceitos, né, e cobrar dos arquitetos que os projetos fiquem de acordo com isso. Eu acho assim que também uma arquitetura bem feita por um gestor público, com preocupação em arquitetura, para ele particularmente marca a gestão, só que assim, para o futuro marca a cidade. Né? Uhum. Então, assim... nós arquitetos buscamos, até através da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, que a gente faz parte, hoje nós estamos buscando convencer os gestores a fazerem concursos de ideias para discutir algum imóvel, algum parque, algum equipamento público como ideia e depois partir para uma licitação, para uma preocupação mais de técnica, de resolver aquilo. Então, preocupar em fazer o melhor projeto, e esse projeto que foi discutido, que foi pensado em concurso, foi julgado, a boa arquitetura não estaria limitada a preço, estaria limitado à criatividade, à funcionalidade, e depois a parte técnica, sim, a preço, e você já tem objeto para poder orçar e executar, então ele já está bem claro. Acho que essa é a busca que o gestor público deve ter. E o empresário, ele teria que ter essa mesma preocupação? O que você poderia caracterizar como uma preocupação que o empresário deveria ter? Acho que o empresário daí já é um item um pouquinho depois, assim, ele, claro, tem que se preocupar com uma boa arquitetura, tem que se preocupar com uma boa visibilidade da rua, de onde todos têm acesso visual. Mas acho que ele tem que se preocupar mais com... a arquitetura tem que fazer parte um pouco da estratégia econômica também. Olha, não tenho total disponibilidade de dinheiro, eu tenho essa disponibilidade, e isso faz com que o arquiteto descubra ou aplique ou especifique os materiais mais possíveis, né?
não necessariamente o caro é bonito, mas também o criativo e barato também pode ser até melhor. Então acho que o desafio com o empresário é um pouquinho mais ele passar a verba dele, o que ele está pensando, ou ele tentar entender isso para que nós possamos traduzir isso em arquitetura. Yumi, então você teria mais algum conselho para dizer para os nossos alunos que de repente estão nessa área pública ou até mesmo privada, mas que têm interesse nessa área de urbanismo, nessa preocupação com a cidade? Como que eles poderiam até se informar mais ou participar dessas decisões na cidade deles, ou que mesmo em Curitiba, não sei se você tem essas referências? Eu acho assim que para participar na própria cidade, e nessas audiências públicas, né, participar desses orçamentos participativos, eu acho que é importante, né, porque aí você começa a conhecer no que a cidade, né, o que a cidade está para onde que ela está caminhando, né, no que a gente está gastando. Acho que isso é importante porque, às vezes, né, o gestor público, ele decide, né, em função de muito de marketing da cidade e esquece um pouquinho do que é necessidade, né, o que a população necessita. Então, acho que nesse sentido, com a participação da população, né, nessas audiências, faz com que você comece a pensar não só, né, nos teus interesses privados, mas você começa a pensar o que seria melhor para a comunidade, né? Que tipo de melhorias que trariam sucesso econômico ou desenvolvimento mesmo da cidade. Alguma recomendação também, Keila? Eu acho que o gestor público tem que sempre se encher, assim, buscar muita informação. Acho que muitos gestores públicos acabam pecando por não destinar tempo à busca de informações ou por se dedicar a outras coisas e se esquecem da informação da própria cidade, da própria população, de inovações que tem nas outras cidades. Eles acabam se focando muito em resolver o problema, mas assim, com informação, com um pouco de pesquisa, com um pouco de inspiração em outras cidades que deram certo, acho que o gestor ele fica muito mais eficiente, muito mais... Ele é muito melhor para a cidade. Eu acho que é aí que ele acerta mais, ele tem mais chance de acertar. Eu acho que é uma questão assim, de sinergia, sabe? Então, por exemplo, se eu sou um profissional da área de saúde, né, tem questões de educação, de segurança pública, de outras áreas que influem, né, no problema de saúde. Então, talvez, né, hoje a sociedade pede assim, um conhecimento verticalizado, né, tanto que a gente acaba fazendo mestrado, doutorado, mas o interessante também seria, né, abrir conhecimentos horizontais, assim, né, ver as outras áreas e ver, puxa, por que ela impacta na minha, né, e o que eu poderia fazer em conjunto com eles para solucionar um problema que é comum. Eu acho que é isso. Eu acho que deve ser até uma tendência do público e o privado estarem cada vez mais próximos, né? Bom, nosso tempo ele é curtinho, né? Mas é bastante interessante saber sobre essa integração, essas novas perspectivas até. Então, até para a gente encerrar o nosso programa, gostaria de falar alguma coisa sobre, talvez até sobre essas perspectivas, não sei se é só Brasil, Curitiba, ou até mesmo só para agradecer a participação de vocês aqui. Eu gostaria de agradecer o convite, a presença. Esperamos ter contribuído para os alunos, para os telespectadores aí. E, assim, falamos muito de arquitetura, mas a arquitetura é um braço da gestão pública. Assim, nós como profissionais, a gente tenta entender um pouquinho das outras áreas para não ficar também só focado e centrado num item só, né? Então, esperamos ter contribuído. Com certeza, os alunos aprenderam bastante com você. Então, e assim, para complementar aqui, né, apesar da a gente também faz projetos privados, né, projetos de shoppings e outras coisas, mas essa consciência, né, do espaço público, a gente leva para todos esses projetos. Né? Então, por exemplo, a gente vai projetar um edifício residencial que é para uma população, né, restrita,
mas assim, como é que esse edifício conversa com a cidade, né? Então, se a gente coloca muros em volta, a gente acaba trazendo perigo para as pessoas que estão circulando na calçada. Então, essa consciência, né, eu acho que a gente sempre tem que ter, né? Então, se eu estou projetando para uma população, que tipo de impactos que ela vai trazer para o entorno, quer de trânsito, né, quer de segurança, né? Então, acho que é importante. Mas muito obrigada pela oportunidade também. Obrigada a vocês pela presença Obrigado. aqui. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais de educação, os canais da rede EdSat. No programa de hoje vamos debater sobre transplante. Para isso convidamos a professora Maria Tereza Bondi para estar aqui com a gente. Maria Tereza Bondi é psicóloga, mas também é especialista na área de gestão de pessoas, coordenadora aqui dos nossos cursos, né? Inclusive o nosso novo curso de gestão de pessoas, autora de mais de 7 livros e agora lançando seu primeiro romance, um romance sobre a questão do transplante. O livro é A Lenda do Escorpião, daqui a pouco a gente vai mostrar a capinha dele. Professora, antes da gente começar a conversar, vamos soltar um vídeo sobre essa questão do transplante no Brasil, né? Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 27951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393. Esperar daqui para ser.
Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Interessante. Professora, conta pra gente como é que foi essa experiência de por que resolveu ser doadora de órgãos e até mesmo que motivou a escrever esse livro. Então, Ana, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, e ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é um assunto ainda que eu considero praticamente quase desconhecido por nós brasileiros, né? Muitas pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas que aguardam, né, os transplantes. E para mim também não foi diferente. Para mim foi uma situação totalmente atípica e eu também não esperava, né, que eu fosse me envolver numa realidade totalmente diferente dessa que a gente vive no nosso dia a dia, né? A gente tem nosso trabalho, a gente dá aula, faz tantas coisas e não imagina o que acontece do outro lado do muro dentro dos hospitais. A gente só vai poder compartilhar essa experiência quem passa por lá, né? A gente não tem como imaginar se não estiver passando por aquilo. Então foi assim, né? Na verdade, o livro que eu escrevi, ele é baseado na minha própria história, né? Que eu tive essa oportunidade aí de viver. Mas isso foi um segundo momento. Então, tudo começou, o meu irmão teve um problema de saúde, né? Foi uma cirrose hepática, e foi se agravando rapidamente o quadro dele. E aí, nunca eu tinha ouvido falar em transplante de fígado. A gente sempre ouve falar em transplante de rins, porque tem 2, né? Doa 1 e tal, né? E aí eu não sabia. Aí chegou uma certa situação onde a saúde do meu irmão estava bem já grave. Um amigo dele disse que ia fazer a doação de fígado para ele. E eu soube, a minha cunhada me ligou e tal, me contou. E eu falei assim, mas aquilo, sabe, foi assim um baque, porque eu me relaciono muito bem com meu irmão. E aí eu pensava assim, mas poxa, um amigo, né, vai se oferecer a fazer uma doação, eu que sou irmã, que a gente, né, se ama de paixão mesmo, como que eu não vou participar disso? E aí não teve, assim, problema nenhum para mim, né, automaticamente já fui atrás, fui me informar e tal, e fui então me oferecer como doadora. E tudo bem, aí eu não vou poder contar toda a história, mas o livro, ele é baseado nesse transplante que eu fiz para o meu irmão. E então o livro assim acontece no sentido assim de eu contando como que foi o transplante, a minha convivência no hospital, as pessoas que eu conhecia, aqueles dias todos que eu fiquei lá, pessoas bem interessantes que a gente acaba convivendo, né? E juntamente com isso, um capítulo eu faço no presente, vivendo no hospital, e outro capítulo eu falo do passado, da nossa infância, né, das situações assim bem até engraçadas que eu convivi com meu irmão. Então, a ideia do livro, na verdade, teve vários momentos. O primeiro momento foi assim bem para mim mesmo, quase como um diário. Eu fui escrevendo porque foram coisas assim, pessoas maravilhosas que eu conheci no hospital, situações que, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver assim, situações de pessoas, porque como foi na Santa Casa, né, aqui em Curitiba, e tem uma ala toda da parte de transplante mesmo. Então eu convivi com pessoas que tinham feito transplante, não de fígado, né, porque é bem mais raro assim, mas o transplante de rins. Então eu conheci várias pessoas que fizeram esse transplante, estavam lá comigo. Então, situações assim, curiosíssimas de família, né? E aí eu pensei, gente, eu tenho que registrar isso porque foi uma experiência muito intensa, né? Foi muito diferente para mim. Porque a gente não tem ideia, Ana, do que é um transplante. O médico perguntou assim para mim, Tereza, qual foi a maior cirurgia que você conheceu, né?
que alguém fez, assim, que te contou. Eu falei assim, minha irmã tirou o útero. E ele deu risada de mim, né? Ele falou assim, tirar um útero não tem nada a ver com transplante. Ele falou assim, você esqueça tudo que é parâmetro que você tenha ideia do que é um transplante. Principalmente de fígado, porque o fígado, ele é um órgão mais irrigado do corpo humano. É onde passa mais sangue. E ele falou que ele é... Eu acabei me entrosando do assunto, né? Ele é tão vital quanto o cérebro e o coração. Então, é o fígado, o cérebro e o coração são os 3 órgãos mais vitais no corpo. E o fígado, ele é responsável por todo o nosso metabolismo. Então, por exemplo, o nosso cansaço, o nosso humor, a nossa pele, a nossa disposição, sabe? Tudo é o fígado que funciona. O nosso metabolismo todo é em função do fígado. A gente não tem ideia disso, né? Então, para você ter uma ideia, teve todo um apoio psicológico, né? A psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar nos ajudou muito. Ela fez todo um trabalho com a família, comigo, também para preparar. Os médicos foram maravilhosos, foram excelentes para fazer todo esse preparo psicológico, né? Porque foram 12 horas de cirurgia. Então, é muita coisa. Tinham 6 médicos ao mesmo tempo fazendo a cirurgia. Então, é assim uma coisa que é uma cirurgia assim totalmente atípica. A gente pode dizer que é um processo arriscado, porque as pessoas têm um preconceito, né? Mas é, de certa forma, fundamentado? É arriscado? É perigoso? Ou é possível? Então, veja, é possível, né? E como toda cirurgia tem um risco. Claro que tem um risco grande, assim, né? Por exemplo, para quem tem a doença, por exemplo, o meu irmão teria 10% de chance de viver e eu 10% de chance de morrer. Então, 10% é muita chance, né? É uma probabilidade muito grande. Então, eles deixam a gente bem ciente de todos os riscos. Agora, se você for fazer uma cirurgia plástica qualquer, você também vai ter que assinar aquele termo de compromisso que pode dar embolia, pode dar hemorragia, pode dar parada cardiorrespiratória, sei lá. Os riscos são os mesmos de qualquer cirurgia, só a porcentagem que é grande, né? Mas vale a pena, com certeza vale a pena. Qual que você acha que é a maior dificuldade nesse processo todo do transplante? É o psicológico? É a burocracia? Qual é a maior dificuldade? Então, eu tive sorte, muita sorte, porque eu não passei naquela fila que aparece no vídeo, né? Assim que a gente já pensou em fazer a cirurgia, já surgiu a oportunidade. Na verdade, eu fiquei uma semana no hospital fazendo os exames e o médico me mandou para casa para esperar a vaga. E eu falei assim, olha, se eu for para casa, eu não vou voltar. Falei para ele, agora eu estou com coragem de continuar. Agora, se eu for para casa, eu não sei. E aí, como a situação estava realmente bem crítica, eu acabei não tendo esse problema burocrático, sabe? Assim, não foi o meu caso, né? Claro que foi um caso também bem diferente da realidade nossa. Mas eu sofri muito preconceito, muito mesmo. Quem lê o livro vai entender isso. Por quê? Porque as pessoas me ligavam, por exemplo, dizendo assim que eu estava sendo egoísta, não pensando nas minhas filhas que poderiam ficar sem mãe e tal, né? Pelo risco que eu estava correndo. E aí, muita pressão, sabe? Muitas pessoas falavam que eu não deveria, porque o meu irmão não cuidou da saúde dele, que ele que tinha que cuidar da saúde dele, né? Que eu trabalhava o dia todo e agora eu vou interromper toda a minha vida para cuidar de uma pessoa que não se cuidava, né? E isso me atormentou demais, assim, foi muito difícil tomar decisão. E o nome do livro, A Lenda do Escorpião, é justamente por isso, porque quando eu li A Lenda do Escorpião é que eu tomei a decisão de deixar, né, de fazer realmente o transplante e superar as dificuldades, os preconceitos das pessoas. E hoje eu vejo, assim, até escrevi, né, no agradecimento, eu agradeço até as pessoas que foram contra,
porque elas fizeram eu ter mais certeza do que eu queria, sabe? Bom, e para quem não lembra, qual é a lenda do escorpião? Você pode fazer um resuminho? Olha, não deveria, mas vou contar, porque vocês têm que ler o livro, né? Mas tem um capítulo específico que é exatamente esse momento que é o crucial de toda a história, que a lenda do escorpião, eu vou contar porque é só entrar no Google, todo mundo é fácil de investigar, né? É assim, ó, é a história de um monge budista, né? Que viu o escorpião num lago se afogando, assim, né? E ele tenta ajudar o escorpião, tirar do lago. E o escorpião pica ele. E ele tenta de novo, o escorpião pica. Ele tenta de novo, o escorpião pica. Até que chega o discípulo dele e diz, mestre, mas por que você continua insistindo em salvar o escorpião e sabendo que ele vai continuar te picando? E aí o monge falou assim, porque é da natureza do escorpião me picar, mas é da minha natureza ajudar. E nesse momento eu decidi que era da natureza do meu irmão talvez não se cuidar, mas era da minha natureza ajudar, entendeu? Então, eu acho assim que a grande mensagem que eu quis passar, e eu acredito que eu tenha conseguido passar no livro, é justamente isso, é você fazer o que você acha que tem que fazer sem esperar um retorno. E isso é muito difícil, sabe, Ana? Porque hoje a gente vê, assim, as pessoas não conseguem fazer isso, assim, não estou me eximindo disso, eu também não consigo, muitas vezes, claro, também sou humana, mas a gente sempre faz alguma coisa para o outro esperando que o outro agradeça, que o outro dê recompensa de alguma forma. Mas a ideia é você fazer é só você acreditar que aquilo que você deve fazer e acabou, não tem um segundo capítulo, entendeu? É só o primeiro capítulo, é só o que você acha que deve fazer. Então, quando você faz alguma coisa realmente do coração, você não espera nada em troca. Então, essa foi, assim, até a minha revolta na época, que eu queria mostrar para as pessoas, mas eu não estou pedindo para ele me agradecer ou pedir desculpa porque que ele não se cuidou, ou seja o que for. Não interessa. Interessa que eu vou fazer a minha parte, entendeu? E eu acho que essa é a ideia do livro, assim. Eu vou pedir para eles colocarem de novo ali a capa do livro, enquanto eu faço uma outra pergunta, né? Como é que tá? A gente viu ali no vídeo a questão dessas filas grandes. Como é que tá essa situação da doação de órgãos no Brasil? Por que ela é tão grande, essa fila? Pois é, então, na verdade, eu não estou assim muito atualizada em questão de números, assim, atuais, né, assim. Mas, pelo que eu sei, assim, falta ainda muita conscientização, sabe, das pessoas. Muitas iniciativas foram feitas nos últimos anos, né, que eu achei bem importante, tem ajudado bastante, mas ainda é pouco, sabe, Ana? Porque, veja bem, até eu mesma desconhecia, né, o fato de existir doação de transplante de fígado. Nós pensamos sempre em doação de órgãos depois que faleceu, né? Doar córnea, alguma coisa assim, mas em vida é mais difícil mesmo. É bem mais difícil. Eles chamam de intervivos, né? Não sei se você acompanhou, faz acho que uns 40 dias, 50 dias atrás, eles estão com um projeto muito interessante no Hospital Angelina Caron, que é aqui perto de Curitiba, né, na região praticamente metropolitana, e onde pela primeira vez na história eles fizeram um transplante intervivos com 2 pessoas doadoras e um receptor. Então foram 3 pessoas envolvidas no transplante. Imagina que coisa maravilhosa. Então é assim, um senhor, né, acho que tinha 54 anos, parece, está com um problema também de cirrose, e precisou do fígado. Mas como o fígado ele tem que ter 2% do peso corpóreo, então, por exemplo, quando eu fui fazer a doação para o meu irmão, se o meu irmão fosse um pouquinho mais alto, um pouquinho mais gordo, já não dava, porque o máximo do meu é 60%, o máximo que você pode doar é 60%. Se tirar mais de 60%, eu mesmo precisaria de transplante. Então, o meu máximo foi o mínimo dele, porque você sabe que o fígado é o único órgão que se regenera. Então, em 60 dias, ele regenera 90%. Você vê que legal, né?
Então, nesse caso, como o pedaço do fígado do filho desse rapaz não era suficiente para ele, então o filho doou uma parte e a sobrinha doou mais uma parte. Juntando os dois, deu os 2% que ele precisava, entendeu? Então, você vê, é uma equipe assim, que é a mesma equipe que fez para mim, eles estão lá agora, né? Saíram da Santa Casa e foram para lá. Uma equipe assim, maravilhoso mesmo, médico, e ele contou para mim que foi um sucesso, assim, sabe? Então, claro que isso está sendo muito mais divulgado, mais respeitado e valorizado. Mas ainda o nosso sistema de saúde também não ajuda, né? As condições, né, de instalações, de médicos preparados para isso ainda não existem. E as próprias pessoas também desconhecem, como você falou, a gente geralmente imagina que seja só o transplante com pessoa morta, né? E mesmo assim ainda tem muita gente que não doa, né? Então tem muito preconceito, muita ignorância, né, no sentido de ignorar sobre o assunto, por falta de campanha. Eu falando agora do meu livro um pouquinho, o lançamento do meu livro foi dia 15 de junho, né? E foi um sucesso, né? Foi assim, mais de 200 pessoas compraram o livro, esgotou, né, na livraria, fiquei muito feliz mesmo. E eu assim fiquei tão animada que até o meu médico perguntou se eu quero participar, né, de agora de alguns projetos novos que eles estão aí pensando, para auxiliar nessa divulgação de doação de fígado. Eu estou toda animada, estou esperando, aguardando os próximos passos para eu poder me engajar nessa campanha. Que legal. Bacana. E normalmente quando fala de doação é sempre pelo serviço público, né? Ou existe alguma diferença? Não, você pode fazer particular, só que na época, por exemplo, se eu fosse fazer particular, sairia 50 mil reais a cirurgia. Então, quem que pode ter 50 mil reais para fazer? Hoje em dia, não sei, né? Estou mais ou menos imaginando, me falaram que é 70, 80 mil reais um transplante atualmente, né? Então, além da dificuldade de ter um doador, também tem essa questão financeira bastante pesada. E depois tem a compatibilidade, né? Porque a maior dificuldade é a rejeição, né? Então não é só uma pessoa, que a gente também teve sorte. Eu fui a única que me ofereci e foi totalmente compatível. Mas isso nem sempre acontece. Então são várias, né, situações que vão dificultando o processo da doação, né? Normalmente familiares têm essa probabilidade de ser mais compatível maior, sim, com certeza. Como é essa relação familiar também, de fato de ser doadora, antes, depois, como Olha, é essa situação? Eu achava que era só com a minha família, mas na verdade a psicóloga do hospital, que ela já acompanha todos os casos, né, ela disse que realmente o transplante, ele altera toda a estrutura familiar. Ele é um estimulador, né, um desencadeante assim, de situações que modifica. A nossa família ficou muito mais unida, pessoas, por exemplo, né, irmãos meus, que eu tenho outros irmãos, que eram mais afastados, se aproximaram, a gente, sabe, acabamos revendo várias situações, né, passadas e presentes, enfim, que tinham que ser conversadas, sabe? Então, dá uma sacudida, assim, na família, de um jeito que... então, não é um transplante eu e ele, sabe? É um transplante de todos nós. Eu acho que todo mundo doa alguma coisa naquele momento. É muito, muito rico mesmo. Interessante. Muito interessante. E que recomendação, sugestão você daria, até como uma pessoa que esteja assistindo o programa, nossos alunos, que queiram fazer doação dos órgãos, tanto intervivos ou não, o que ela precisa fazer? Como que funciona? Então, tem que procurar, na verdade, né, os órgãos, as instituições do próprio local ali, municipais, né, cada local tem né, um lugar específico. Procurando pela internet, rapidinho você já procura. Hoje em dia tem até Facebook específico para transplante, né? Então, se você quiser participar, tem um Facebook que é todas as pessoas que participam, que querem doar ou que querem receber, sabe? Eles já trocam já tem uma rede de relacionamentos para isso, que isso está facilitando bastante.
E aí, mas é assim, é bem simples mesmo, sabe? Rapidamente, na Santa Casa, que tem várias, né, nos estados, enfim, em vários estados do Brasil, rapidamente você consegue obter informações. Isso não tem dificuldade mesmo. E que recomendação você daria para a pessoa que tem vontade de fazer isso, está com medo? Aqueles conselhos que você recebeu na época, que conselhos você daria agora? Então, um dos conselhos é para ler meu livro. Que aí, coloque de novo, né, a capa do livro aí para a gente. Que aí você vai criar coragem, porque você vai ver que é uma experiência maravilhosa. Claro que você vai estar lendo um case, né, uma história baseada na minha vivência, cada vivência vai ser, lógico, única. Mas quem sabe quem tiver interesse, né, de fazer a doação e ler o livro, vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, que uma situação dessa só vem a enriquecer a vida da gente. Na verdade, a minha vida mudou assim, muito depois dessa experiência. Então, a gente não está só doando um fígado, a gente está doando muitas outras coisas e está fazendo bem para nós, né? Então, a informação é uma coisa muito importante. Pega um médico, né, lógico, de confiança, pergunte, façam bastante pergunta, né? Eu fazia muita pergunta, eu estudava, eu lia sobre, né, como que funciona, como é que é e tal. Quanto mais informação você tiver, menos medo você tem, mais confiança você vai ter no seu médico, né? Então, porque a falta de informação é o que prejudica mais o processo, né? Então, a minha dica é essa: se informe bastante sobre o transplante em si, converse, né, com o seu médico, leia aí a minha experiência ou de outras pessoas também, né, que tem outras pessoas que também fizeram outros livros sobre o assunto, de outras formas, mas, né, se vocês entrando em instituições que trabalham com doação de órgãos, sempre tem sites específicos que tem vários depoimentos, sabe? Tem muita gente que põe os depoimentos nos sites, então é legal que você veja assim, não sou só eu, né? Não é só comigo que está acontecendo isso. A pessoa que, por exemplo, está precisando, né, do órgão, acha que é só com ela que está acontecendo, né, só ela que precisa. Aí compartilhem, façam parte dessa rede de relacionamentos e leiam os depoimentos. Tem gente que escreve poesia, crônicas, contos, eu fiz o romance. Tem várias aí, é que a gente não vive nesse universo, mas quando você começa a procurar, né, pelo Google, pela internet, você começa a descobrir, nossa, muitas pessoas em comum, né, que têm os mesmos problemas e estão passando pela mesma situação. Tereza, obrigada, né, não só pela sua participação aqui, mas por ter feito essa atitude, compartilhado com as pessoas e deixar isso registrado no livro, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite.